Graça e paz, amadas. O tema de hoje é coragem. Amém? Essa passagem está em 2 Samuel, capítulo 12 e versículos 15 adiante, que diz assim: Depois que Natã foi para casa, o Senhor se fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança, e ele jejuou, e entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Amém? Amada, quando Deus coloca um ponto final em uma situação, precisamos ser sábias. Existem decisões que tomamos em nossas vidas que podem gerar resultados desastrosos, e por mais que nos esforcemos para mudar a situação, nada se altera. E foi isso que aconteceu com Davi. Davi, ele pecou quando cometeu o adultério com Batseba, esposa do seu soldado fiel Urias. E ao tomar conhecimento de que ela se encontrava grávida daquele adultério, Davi mandou Urias para a frente de guerra e assim ser ferido em combate e morto. É preciso entender que nada que fazemos no obscuro permanece oculto indefinidamente. Sabe por quê? Davi, ele era servo de Deus e seu ato foi gravíssimo. Mas, amada, Deus perdoou o pecado de Davi, mas a consequência foi uma sentença de morte para aquela criança. Quando o filho de Davi ficou doente, o servo de Deus buscou em jejum e oração que a sentença sobre aquela criança mudasse. E isso me leva a te perguntar: quantas de nós nos empenhamos em mais oração e busca de Deus quando estamos numa situação desesperadora? Quantas vezes fazemos propósitos para alcançar algo de Deus, mas o Senhor já colocou um ponto final na situação? É natural que venha a revolta e a murmuração, porque não aceitamos a soberania de Deus sobre a situação. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 17, diz que os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. Muitas vezes estamos tão fixadas em uma ideia que não estamos abertas a conselhos e ajuda de outras pessoas. E no caso de Davi foi assim. Ele recusou a oferta de ajuda de seus oficiais. Amada, quando Deus coloca um ponto final em uma situação, Ele sabe o que está fazendo. Precisamos ter a humildade para acatar a decisão do Senhor e não ficarmos presas a esta situação e prosseguirmos, pois a porta que o Senhor fecha, ninguém abre, mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. Amém? E continuando no versículo 18, que diz: 7 dias depois a criança morreu, e os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Amada, por 7 dias, Davi buscou a face de Deus no desejo de que o Senhor mudasse aquela sentença de morte sobre a criança. E devemos sim orar
e nunca desanimar. Mas se o Senhor já colocou um ponto final em alguma situação de sua vida, a sua atitude deve ser sábia. Veja o que Davi fez em relação a essa questão, que está nos versículos 19 a 21, que diz assim: Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. E seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ao saber da morte do filho, ele tomou outra posição com relação à situação. Davi se levantou. Quantas hoje vivem presas às situações de suas vidas por muitos anos, deixando de viver e morrendo espiritualmente com aquela situação? Amada, Jesus te chamou para a liberdade e não para que você se sinta aprisionada aos seus sentimentos. No caso de Davi, foi a morte de seu filho. Mas e para você? Qual é a sua prisão? Qual é a sua situação? Deus, Ele te chama para viver em liberdade e nunca para viver presa ao passado. E nos versículos 22 a 24 diz que ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. E eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois, Davi consolou a sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Amém? Cada uma de nós tem o seu próprio tempo, a sua própria história para se recuperar de uma situação traumática em nossas vidas. Mas podemos aprender através deste evento na vida de Davi que o Senhor nos ensina que precisamos nos levantar, continuar a nossa jornada e nunca desistir. Veja, Davi consola a sua mulher, tendo relações com ela, e deste ato nasceu o seu filho Salomão. Não quero dizer que você possa ser como Davi, mas quero te aconselhar neste momento que o mesmo que você tenha caído, não fique prostrada nesta situação que você esteja vivendo. Se Deus já colocou um ponto final, Ele já estabeleceu um fim para aquela situação. Então, amada, levante-se, busque forças em Deus, pois Ele irá te mostrar o caminho. Amém? Tenha coragem. Um beijo. Deus te abençoe. Amém.